Boa noite, galera. Boa noite você que está ligado aí conosco a mais uma programação da Zoe Online. É uma alegria para nós receber você. Nós pedimos licença aí, né, para você que está na tua casa, para entrar na tua sala, para participar aí desse tempo que você tem agora. E eu queria convidar você agora para você se concentrar mesmo nesses poucos minutos que nós teremos aqui. Hoje nós vamos falar de 5 dicas para você que é casado, principalmente para os jovens, né? A gente está falando aqui para um público jovem, para jovens casais, mas eu acredito que esses princípios aqui eles podem ser aplicados para qualquer casamento. Eu tenho a alegria aqui de receber novamente 2 amigos, 2 líderes, duas pessoas aqui que são influência não só na nossa igreja, mas em toda a nossa rede Zoe, para eles falar dessas 5 dicas. Só apresentando rapidamente aqui o Júnior e a Carla. Eles trabalham, além de eles serem líderes de célula, eles têm um trabalho focado para trabalhar com noivos, né? Eles dão o curso para noivos aqui na nossa igreja, e hoje eles vão nos abençoar aí com 5 dicas. Primeiramente, obrigado, Júnior, obrigado, Carla. Obrigado você, Jones, pelo convite. Por participar conosco aí. Sim. E vamos lá então, qual que é a primeira dica aí, Carla? Então, Jones, boa noite, pessoal, tudo bem? A primeira dica, Jones, é para nós assumirmos os nossos papéis dentro do lar. Nós entendemos, né, amor, que o casamento ele não vem pronto, a gente constrói ele. Então, quando eu era solteira, eu era muito independente. Então, eu já tinha minhas coisas, eu tinha minha vida, e eu aprendi, né, na palavra de Deus, que a mulher precisa ser submissa ao homem. Então, no início, né, logo que eu me converti, eu levei um susto. Como assim ser submissa? Né? E aí eu fui conversar com a minha líder, Ana Célia, e falei, Ana, isso é muito difícil para mim, porque eu sou muito independente, eu organizo a minha vida financeira, organizo as minhas coisas. E aí nós já começamos a orar, Jones, sobre isso. Então, quando nós nos casamos, né, amor, foi muito, como que eu vou dizer para vocês? Não foi fácil, mas foi muito tranquilo, assim, porque o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração. Então, hoje, eu entendo a submissão como uma proteção. Então, para mim, é maravilhoso ser submissa ao Júnior, porque as coisas fluem lá em casa, né? Quando nós entendemos essa ordem, as coisas fluem e o casamento também flui. Então, essa dica, né, para as mulheres é sobre a submissão, sobre ser auxiliadora. Nós percebemos isso, né, que a partir você assumir esse papel, ela vai trazer muito... É uma semente. E você vai colher frutos no seu casamento sobre isso. Boa noite, pessoal. Então, né, já quero comentar que eu me sinto muito honrado pela Carla assumir esse papel de ser submissa. Para mim, isso aqui me honra muito dentro da casa. Ela é um exemplo de mulher, tá? Porque isso aqui é muito importante no casamento. Pessoal, da mesma forma que é um privilégio para o homem ser autoridade dentro da casa, também é uma responsabilidade. Tá? A partir do momento que o homem, que acontece alguma falha em relação a isso, vai ser cobrado dele. Tá? Então, é muito importante o homem cuidar com as finanças, né? Controlar isso daí. Então, no início do casamento, não foi fácil. Ali como a Carla falou, até nós nos adaptarmos a isso. Mas quando Deus está junto com você, fica mais fácil. Show. Só ver se eu estou na mesma linha de raciocínio aí. Existem os papéis, então. E eu estava vendo em Efésios, né? Para você que está acompanhando a gente em casa aí, hoje a gente está falando aqui sobre 5 dicas para um casamento aí, não só para um casamento de jovens, mas para um casamento de todas as idades. Aí, e a primeira dica que a gente está falando aqui é cada um assumir o seu papel. E como isso é muito importante, a Bíblia em Efésios 5, do 22 ali em diante, vai falar sobre alguns
algumas funções desses papéis que cada um tem, né? Isso. E aqui, ó, vou ler só rapidamente aqui para a gente continuar. Olha só, você que é mulher, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres devem estar sujeitas aos seus maridos. Então, nesses primeiros versículos aqui fala um pouco da parte do papel da mulher, né? E daí fala dos maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, aqui algumas dicas, né, que a Bíblia deixa. É lógico, tem várias coisas que o homem tem que fazer dentro desses papéis, né, Júnior e Carla, e várias coisas que a mulher tem que fazer também. Mas essa é a nossa primeira dica para você, assumir o papel. E a segunda dica, então, qual é a segunda dica aí que vocês têm vocês vão deixar para nós hoje aqui, Carla e Júnior? A segunda dica é a comunicação, Jones. Nós entendemos que isso é essencial num casamento. Nós já tivemos até, como eu comentei, o casamento ele se constrói, nós já tivemos períodos assim no nosso casamento quanto à comunicação, que ela falhou e gerou vários desentendimentos, né, amor? E aí nós entendemos que isso é essencial. E hoje, na nossa casa, nós fazemos, até brincamos com o Júnior, nós fazemos até reuniões para discutir alguns assuntos. Então, toda semana nós sentamos, olho no olho, e conversamos o que precisa ser feito. E, assim, como a Carla comentou nessas reuniões, né, que nós demos um nome ali, eu anoto tópicos durante a semana, e a Carla também, coisas que podem afetar o nosso horário na outra semana, ou atitudes que aconteceram que um de nós acabou ficando desconfortável com a situação. E é muito importante a comunicação olho no olho, Jones, né? E você expor aquilo ali para a pessoa, né? A Carla, ela me ajuda muito nisso quando eu tenho dificuldade em algo, e da mesma forma eu com ela também. Posso falar um pouquinho? Pode. Eu acho legal essa questão da comunicação. Eu considero pelo menos talvez uma das principais coisas no casamento. E dentro da comunicação a gente precisa entender que o que é comunicação? É você falar e você ouvir. É isso que eu ia comentar. E você... e não só você falar e você ouvir, mas saber a hora certa de falar, saber a hora certa de ouvir. É porque às vezes você tem algo importante para falar, que vai acrescentar no casamento, mas talvez o momento não é o momento certo. Então tem que ter essa interpretação também. É a hora certa? É a maneira certa que eu estou falando? Então eu achei bem legal essa dica que o Júnior e a Carla estão dando, de marcar um horário para uma reunião, né? Sim. Formalmente mesmo. Formalmente. Dia tal. Então, essa semana ia acontecer uma coisa que eu não gostei né, eu e a Ju, não gostei que a Ju teve essa atitude comigo. Mas talvez se naquele momento eu fosse repreender ela, eu iria usar palavras, talvez não palavras boas, mas iria xingar ela, né? Então, eu aguardo, espero, respiro fundo. No momento certo eu falo, lembra aquele dia? Não que também não pode ficar muito tempo atrás. Isso, também. Tem que ser uma conversa constante, né? Talvez hoje eu não estou legal, amanhã eu vou estar melhor. Então, ontem aconteceu isso, não gostei. Então, e vai abrir também para ela poder dizer alguma coisa sobre mim. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Isso, é bem isso. Até nós brincamos, o Júnior fala, hoje é dia de reunião. Não tem assim um dia certo, mas durante a semana que nós definimos até se nós vamos comprar alguma coisa com relação às finanças, né? Por exemplo, o Júnior me chama e fala, amor, nós vamos comprar isso. Então, vamos estar ciente que nós vamos nos comprometer com um tanto de parcela. Talvez você tenha que economizar em tais coisas. Então, fica tudo muito esclarecido.
E como a Carla falou, nessa conversa é importante você não deixar virar uma bola de neve. Porque senão de uma coisinha pequenininha, você vai descarregar na pessoa coisas de 2, 3 meses atrás, e aí vai gerar uma ferida e vai gerar uma briga, com certeza. As famosas cartas na manga, né? Tipo, lembra que você fez comigo isso? Então, eu acho que a comunicação, ela é uma das principais coisas. E não só o falar e o ouvir, mas você interpretar também. Achei bem legal, eu tava assistindo um vídeo hoje de um pastor que ele falou sobre a importância de você interpretar. Porque o homem e a mulher, eles são totalmente diferentes. A mulher é totalmente... Ela é sentimento. O homem, ele é pensativo. Ele fala o que pensa, a mulher fala o que sente. Então, o homem, ele precisa ter esse discernimento, pedir para Deus. A Bíblia fala que se você precisa de sabedoria, de entendimento, peça para Deus que Ele dá. Então fala, Deus, me ajuda a entender o que o meu cônjuge quer falar. Porque talvez aquilo que ela está falando não é o que você está entendendo, mas talvez você entenda de um jeito, mas não é aquilo que ela quer falar, e vice-versa também, né? E tem também, Jones, a linguagem não verbal, né? Que nós expressamos, eu vejo, com relação até à honra, né? Eu honro meu marido, mas quando ele fala alguma coisa, eu faço cara feia, né? Eu bato as panelas, faço assim com o ombro. Então, você fala que honra, mas dentro do seu coração você está desonrando, né? Então, e a comunicação fica muito expresso isso, né? Legal isso que a Carla falou, porque a comunicação também ela não é só verbal, né? Então, a forma que você reage a um não, ou a forma que você reage a um sim mesmo. Então, acho que isso é de extrema importância. O primeiro ponto, então, foi os papéis. O segundo ponto, a comunicação. E a terceira dica, então, qual é a terceira dica aí? A terceira dica é que o amor não é só um sentimento, né? Ele é medido nas ações. Então, no nosso dia, logo que a gente casa, né, a gente a gente pensa, vou viver de amor, mas o amor não é só isso, né? Jesus nos ensinou que o amor é demonstrado em atitudes. Então, no nosso dia a dia, são pequenas coisas que eu demonstro o amor, né, Pastor Jones? No meu caso, fazendo uma comida que o Júnior gosta, às vezes está lá jogada no sofá e ele fala, amor, você pode ir na padaria? Aí você tem que ir lá, trocar de roupa. Então, são pequenas atitudes que você anula o seu eu, né, para o ganho de nós. E assim, pessoal, agrade sua esposa, que da mesma forma que você gosta de mimos, né, a tua esposa também gosta. Então, você vai sair de casa pela manhã, deixa um bilhetinho para ela, dizendo que ama ela, dizendo que ela é especial. Eu sei que a Carla se sente muito amada com isso, né? Uma das linguagens de amor da Carla é o serviço. Então, quando eu ajudo com ela em algum serviço, assim, quando eu faço um café para ela, quando eu faço um almoço, eu sei que ela se sente muito amada com isso. Então, é importante você praticar isso dentro da tua casa também. E uma das coisas que, normalmente, quando acontecem separações, e não só em casamentos, mas em namoros, né? Uma das primeiras coisas que a pessoa fala, mas por que você não quer ficar mais casado? Porque o amor acabou, né? Na verdade, né? Não é que o amor acabou. A questão é que talvez as pessoas que estavam envolvidas nesse casamento pararam de alimentar esse amor. Porque o amor é como se fosse uma fogueira, né? Cada dia você coloca lenha. E para você colocar a lenha, você precisa se esforçar. O amor, a gente sempre fala, o amor não é um sentimento, ele é atitude, né? Exato. É ação. O amor bíblico, né? O verdadeiro amor. O amor ágape, né? O amor ágape. Então, Jones, e o pastor Cezinho um dia, em conversa conosco, nos ensinou, ele perguntou para mim e para o Júnior, qual é o contrário do amor? E todo mundo fala, é o ódio, né? E aí, isso marcou muito a nossa vida, porque ele falou assim para nós que o contrário do amor é o egoísmo, né? Então, quando você deixa de fazer para outra pessoa, né? Porque casamento é você se doar 100% para o outro, né? É você querer fazer o outro feliz, você vai estar alimentando seu egoísmo e, consequentemente, o amor vai estar morrendo, né? Eu entendo também, lendo esse texto, 1 Coríntios,
1 Coríntios 13 vai falar do amor. O que é o amor? Se você está com curiosidade, leia aí na tua casa depois. Procura aí na internet, se você não tem Bíblia em casa. Mas leia lá, 1 Coríntios 13. O que é amor? Eu vou falar aqui só algumas coisas do que é amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Olha só, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Daí ele vai falar outras coisas aqui, mas no versículo 11 eu acho muito legal, porque o amor tem tudo a ver com maturidade. Sim. Ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o amor, amar, é uma questão de maturidade. E quanto mais tempo você passa com o seu cônjuge, não é que o amor vai esfriando, passou aquela coisa do namoro, não. Quanto mais você entende que o amor é sacrifício, mais apaixonado, você vai amar mais a tua esposa e o teu esposo quando você tem esse entendimento. Exato. Até nós conversamos sobre os frutos do amor ágape, né, amor, no curso de noivos. E aí a gente comenta, é um versículo assim que todo mundo coloca lá nos convites de casamento, né? Mas a prática, como você falou, exige maturidade. Então... Assim, Jones, até voltando um pouco no outro tópico de comunicação, né, que ele vai se encaixar um pouquinho. Quando você se comunica bem com a tua esposa, com o teu esposo, ele acaba se tornando o teu melhor amigo, né? Isso é muito importante, que você acaba respeitando um dia que não está muito bem, tá? E também acaba ajudando muito nesse dia, até orando pela pessoa, ela vai ali desabafar com você. Então é muito importante esse ponto de você ser o melhor amigo da tua companheira ali. Show de bola. Galera, que conversa massa que está aqui hoje. Você que está chegando agora aí, nós estamos falando sobre 5 dicas para quem é casado, para jovens casais, e dicas aqui que, com certeza, se forem praticadas, nós teremos aí um casamento de sucesso por toda a vida, não só naqueles 2 primeiros anos ali que a turma fala, né, que é o tempo de amor e tudo mais, que o amor acaba. Na verdade, esses 5 tópicos aqui que nós estamos falando forem praticados na íntegra, com certeza o casamento terá sucesso. Só recapitulando então, o primeiro foi: cada um assumiu o seu papel. O segundo, comunicação. Terceiro, o amor verdadeiro, né, que é o amor ágape, né? Isso. E o quarto, qual que é a quarta dica aí? A quarta dica é sobre fluir juntos, né? Sobre ser companheiro, que entra, né, no que o Júnior acabou de falar, sobre ser amigo. Eu vejo assim, eu e o Júnior, nós oramos pela manhã. Então, assim, Jones, quando nós oramos e abençoamos, quando você pensa em brigar com a pessoa, parece assim que te bloqueia, porque você já abençoou o dia dela, você já desejou, né, coisas boas para ela. Então, você, né, quando você pensa em brigar, em estourar, isso já você não consegue fazer, né? Então, nós oramos juntos, né, nós buscamos a Deus juntos, né, nós servimos juntos. É esse fluir mesmo, é ter paciência um com o outro. Isso daqui é muito importante, você trazendo já aquilo ali da amizade, né, da oração, né? Então, eu e a Carla, como ela comentou, nós sempre tiramos um tempo ali pela manhã. Hoje mesmo passamos a manhã inteira ouvindo louvor juntos, conversando sobre a palavra, fazendo um devocional. E sempre com o mesmo objetivo de estar servindo ao Senhor nos ministérios, em células. É aquela história, né? Hoje eu estava lendo também uma postagem de um pastor, e ele falava sobre algumas dicas que ele dava para quem estava solteiro, né? E ele falou, uma das dicas é: ore por uma pessoa que viva o mesmo propósito que você, que tenha o mesmo propósito. E eu entendo assim que não tem como
uma pessoa ser casada com alguém que não tem o mesmo propósito, que nem vocês falaram aqui, os dois acordaram juntos, fizeram um devocional, os dois amam a Deus, e não só também eu acho que não só essa parte espiritual da coisa, Sim. mas os dois assistiam um filme juntos. O marido gosta de pescar, a mulher um dia o outro vai junto também. Sim. O que a esposa gosta de fazer? Gosta de assistir séries. O marido faz isso junto com ela também. Plantar uma flor, sei lá o que a mulherada gosta de fazer aí. A Ju gosta de assistir filme, então de vez em quando eu assisto um filme com ela. Mas eu acho que As comédia romântica. Entrar na vida do outro, né? E fazerem coisas juntas. Isso é companheirismo, né? Jones, assim, as 3 últimas férias nossas, nós passamos sozinhos, tá? Por escolha, para nós tirar um tempo nosso. Hoje eu quero dormir até mais tarde, sem horário, sem nada, respeita. Engraçado assim, e glória a Deus por isso, mas eu e a Carla nos damos tão bem que até um videogame. Passamos às vezes a noite jogando videogame, assistindo série. Esse é o sonho de todo rapaz, né? Todo piá. Eu sou palmeirense e ela é gremista. Então, quando tem o jogo do Grêmio, nós assistimos, eu assisto com ela. Quando tem no Palmeiras, ela assiste comigo. Uhum. Então, é muito importante esse ir juntos. Eu acho que é uma das... Assim, todas as dicas aqui são todas, assim, importantes, mas eu acho que esse do companheirismo, né? Você... E tem tudo a ver com o tópico anterior também, né? De você se doar. Sim. Porque talvez naquele tempo ali você fala assim, mas eu poderia estar fazendo uma coisa que me interessa. Mas eu vou fazer aquilo que a minha esposa gosta de fazer. Porque quando você faz isso, você vai estar investindo no casamento, não só investindo em você. Eu acho que um dos segredos do casamento é você investir naquilo que o outro gosta. Porque você deixando o outro feliz, o outro vai fazer você feliz. Exato. E assim os dois, com certeza, vão fluir juntos aí para um casamento de sucesso. Galera, 5 dicas aqui, já foram 4, né? Só recapitulando então aqui, hoje a gente está falando sobre 5 dicas para um casamento abençoado, 5 dicas aí para um casamento de sucesso. E a última aqui, que a gente não pode deixar na prática como última, a gente deixou de último aqui de uma forma, a gente deixou por último aqui de propósito, né? Mas a gente considera a mais importante. Mas antes de nós falar da última dica, só vou recapitular então, 5 dicas. A primeira, pegar minha colinha aqui, assumir o papel. Cada um assume o seu papel, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, com base em Efésios 5. A comunicação, né? E nem sempre a comunicação é verbal, né? A ação, amor, que é ação, né? O amor ágape. O companheirismo, que a gente falou agora aqui, de fluir juntos. E a última, qual é, Carla? A última é honrar a Deus. Nós até vimos na internet, né, uma pirâmide, Jones, em que o Deus está em cima, o homem e a mulher. Então, quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo ele estará um do outro, né? E esse honrar a Deus com relação a isso, né? A partir do momento que nós honramos a Deus na nossa casa, nós vamos estar próximo um do outro. E honrar a Deus em todos os sentidos, né? De todas as maneiras. Desde o namoro, meu e da Carla, nós colocamos em oração, né? O namoro, o noivado, o casamento. Hoje nós temos que tomar uma decisão. Amor, então vamos orar? E Deus vai falar com você e Ele vai falar comigo, né? E Ele sempre fala, né? No mesmo instante com os dois. Então é muito bom isso daqui. Honrar a Deus com as finanças também, né? Deus é tão bom, nunca deixou nos faltar nada, né? Mas só que sempre honramos a Deus com as finanças. Com as nossas atitudes, né? Dentro de casa, né? A paciência, né? Eu acredito assim que nós, demonstrando isso com o nosso cônjuge, nós estaremos honrando a Deus, né? Perdoando, porque nós temos que entender que o nosso cônjuge é falho, né? Que ele vai errar. Então, por exemplo, eu e o Júnior fazemos agora 5 anos de casado. Nós nunca perdemos o respeito na nossa casa, Jones. A gente nunca levantou a voz um para o outro, né? Isso é uma forma de você honrar a Deus. 5. 5 anos. 5 anos. Legal.
Então, nós nunca brigamos de discutir, falar um monte de coisa, né? Nós honramos a Deus com a nossa boca, com o nosso falar. Legal. Assim, quando a gente conversava sobre esse tempo aqui, a gente conversou previamente, e o Júnior me mandou ali o esboço do que eles falariam, e eu pedi para eles, para a gente deixar por último eles como bons cristãos, aqui eles colocaram como primeiro, mas eu falei, vamos deixar por último ali para a gente fechar com chave de ouro essas 5 dicas. Não são só essas, tem várias outras dicas, mas a gente colocou aqui como algumas principais, mas a gente deixou por último esse honrar a Deus, mas na verdade é a mais importante. O Salmo 127, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, por mais que você tenha atitudes de amor, por mais que você se comunique bem com a tua esposa, por mais que vocês façam as coisas juntos, por mais que na tua casa aí o marido é o marido mesmo, é o sacerdote, a mulher é aquela auxiliadora, submissa, por mais que você pratique essas 4 coisas e outras mais, se a honra a Deus, né, se Deus não estiver no centro, não tem como esse lar, essa casa permanecer por muito tempo. Existe também outra passagem que fala, lá no Novo Testamento, que vai falar assim que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E a gente pode colocar essa rocha como o próprio Cristo, né? Nós temos que estabelecer através de princípios bíblicos. É óbvio, não tem problema você buscar uma mentoria aí de algum casal bem-sucedido aí fora, mas em primeiro lugar nós precisamos colocar Deus. O que a gente vai fazer nesse período na nossa casa, no nosso casamento? Deus, o que o Senhor tem para dizer? Deus em primeiro lugar, inclusive no casamento. O casamento só terá sucesso se for um casamento a 3. Um casamento a 3 dá certo. Deus, o marido e a esposa. A Bíblia fala também que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe. Um cordão de 2 dobras, ele vai se romper, mas a terceira dobra, que é Deus, que é a presença dele, que é o Espírito Santo no lar, é ele que vai trazer sustentabilidade na casa, né? Sabe, Jones, até tem um testemunho que o Júnior estava fazendo algumas coisas lá em casa que eu não estava gostando. E aí eu pensei, nossa, vou brigar, não sei o que eu vou fazer, não aguento mais. Aí o Espírito Santo me falou, ore, né? Vamos orar. E eu comecei a orar, em vez de ir lá brigar, xingar ele, comecei a orar para o Espírito Santo mostrar para ele. Passou uma semana, mais ou menos, ele veio falar, amor, sabe aquilo que você faz? Eu percebo que você... Sabe aquilo... Como é que é? Sabe aquilo que eu faço, que eu critico você? Eu percebo que eu também faço e eu também erro. Né? O Espírito Santo falou para mim. Que legal. Eu sempre gosto quando eu sempre acordo antes que a Carla e faço café. Eu gosto de sentar no sofá e começar a conversa com Deus ali, tomando um copo de café. E sempre esqueço o copo no braço do sofá. E um dia eu levantei, aí eu fui lá no banheiro, quando eu voltei, o Espírito Santo falou comigo, né? Olha, você sempre critica a Carla, às vezes você não tem paciência com ela, mas ela sempre tira o copo e nunca fala com você. Aí que eu fui pedir perdão para ela e ela começou a chorar, porque ela tinha pedido ao Espírito Santo para que falasse comigo, né, para que eu fosse mais tolerante, cuidasse mais com isso. Então, para nós foi um momento muito especial, sabe? Para nós foi muito bom. E normalmente o defeito, digamos assim, que você enxerga no outro é o teu defeito, né? Então, a gente, na verdade, muitas vezes Deus coloca o nosso cônjuge como um espelho. Normalmente é assim. Você, mas olha só o que está fazendo. Então, olha para você, porque às vezes você está fazendo exatamente igual. Deus está dando a oportunidade de você enxergar isso no outro, para você mudar primeiro. E você mudando, você vai mudar a tua esposa, você vai mudar o teu esposo. Gente, que conversa poderosa aqui que nós tivemos. Algo simples, prático, mas que com certeza, se colocado em prática nas nossas casas, nos nossos casamentos, isso aí trará grandes bênçãos para nós. Você que não é casado ainda, você fala, mas por que eu vou
por que eu assisti essa live? Para você colocar em prática quando você casar. Né? E algumas dicas aqui, aliás, todas elas, né? Talvez dá para você colocar também em prática no teu namoro já e no teu noivado. Se você não assistiu desde o começo aqui essa conversa, eu vou convidar você, depois que nós terminar aqui, vai ficar salvo aqui no canal do YouTube, aqui no Facebook também. Volte aí desde o comecinho, nós demos aqui 5 dicas. Não vou falar quais foram, para você ter a curiosidade de voltar e assistir desde o começo. Nós passamos aqui 20 minutinhos, 30 minutinhos falando sobre 5 dicas práticas para um casamento dar certo. Júnior e Carla, muito obrigado. Obrigado você, pela presença de vocês. Vocês são uma bênção. E logo nós teremos mais vídeos aí junto com a Carla e com o Júnior de dicas, ideias aí para um casamento, para um relacionamento, para um namoro, para um noivado dar certo. Obrigado, gente. Obrigado você. Deus abençoe você. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais. Até mais.